Pessoal, boa noite. Uma ótima chuvinha para vocês, né? Eu sei que boa parte do pessoal está para chegar ainda, né? Mas a gente tem bastante conteúdo hoje sobre redes sociais, tá? E vocês perceberam que o conteúdo passado, né? Quando a gente falou sobre letramento digital, foi muito conteúdo, né? Muito conteúdo, foi muito material, tá? Então, eu digo para vocês que essas duas aulas, a aula passada e essa aula de hoje, elas são uma espécie de essência do curso, tá? Então, por exemplo, hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre redes sociais na educação e vamos falar sobre suas consequências. Nas outras turmas, eu já falei sobre essa temática, né? Mas agora que eu estou conseguindo falar com vocês sobre essa temática, apesar de nós estarmos na aula 5, a aula passada foi como se eu tivesse dado duas aulas para vocês, tá certo? Então, a aula 6, que é essa aula de hoje, é, na realidade, a aula 5, porque a gente teve aquele feriado lá para o mês de março, se eu não me engano, né? Foi no comecinho das aulas, a gente teve um feriado, tá? E esse feriado, ele atrapalhou um pouco a gente. Mas, graças a Deus, a gente está se colocando mais ou menos em dia com as nossas ações, tá? Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer, que vocês queiram perguntar? Eu acho que essa aula é uma aula que a gente precisa perguntar, tá? Se tiver dúvidas, pessoal, perguntem. Não tenham medo de perguntar. Hoje começa também o segundo semestre do ano de 2021, né? Então, quer dizer, o tempo vai andando, vai passando, né? E vamos levando os desafios adiante, tá? Eu vou colocar aqui o meu rosto, tá? Tudo bom, pessoal? Talvez eu estou procurando meu óculos, que deve estar em algum canto por aqui, mas eu acho que já sei onde está. Mas depois eu pego ele. Hoje nossa discussão é sobre redes sociais na educação, tá? E hoje a gente vai fazer essa discussão sobre redes sociais na educação, com a ausência do Toinho, que ele está se cuidando com relação à vida dele, com relação à diabetes dele, tá? Então, vamos ter um pouquinho de paciência com respeito a isso, que quando ele voltar, ele vai ter trabalho bastante. A partir das próximas aulas, as atividades elas vão ser bem práticas, né? Então, a gente vai ter algumas atividades de cunho e natureza prática, tá? Para que vocês possam desenvolver as suas aulas junto com quem vocês quiserem desenvolver, tá? E hoje, no tema redes sociais da educação, a gente começa com uma poesia, mais ou menos, falando o seguinte: uma árvore com muitos galhos é uma rede, se ramifica entre todos, se ramifica através de todos, se ramifica entre nós, através de arestas, faz funcionar coisas que nos alteram, modificam e nos transformam. A gente não pode negar hoje que as redes sociais são uma força, tá, existente na nossa sociedade hoje. A gente sabe o poder das redes. Uma árvore,
é uma rede, tá? Mas é uma rede natural, tá? Que consegue levar até através da raiz, tá? Consegue levar alimento até as folhas das árvores. E as folhas das árvores, em recompensa, produzem também clorofila que alimenta a árvore, tá? Então, num certo sentido, nós temos a árvore como um modelo e um tipo de rede, tá certo? E é importante a gente ter essa percepção, tá? E no caso nosso, existem várias redes, redes da natureza, existem redes entre os animais e existem as redes sociais, que envolvem o convívio em sociedade, tá? Nós, animais, convivemos em sociedade, os seres humanos, através de coisas como as línguas, através da cultura, através de vários processos, tá? E só para ter ideia do poder de uma rede, existem artefatos que foram feitos em sociedades antigas na China, que são encontrados hoje em dia esses artefatos em locais como a Itália, Irlanda, porque através do comércio e do escambo, as pessoas foram trocando esses elementos no transcorrer do tempo, no transcorrer do século. Então, isso aconteceu com o poder das redes sociais. Boa noite, Vanessa. Então, a gente vai falar hoje sobre o que são as redes sociais, como podem ser utilizadas na educação, o que são as práticas culturais e as práticas educativas digitais, o que são as redes sociais digitais e quais são seus limites e suas possibilidades. A gente pretende responder esse grupo pequeno de questões, tá? Então, antes de mais nada, eu começo esse trabalho muito contente hoje que eu participei de uma banca com a professora Cibele Amorim, que foi orientanda dessa pessoa aqui durante 7 anos, tá? Então, a Cibele, ela trabalhou de uma forma esplêndida com as redes sociais, e eu me lembro que eu e a Cibele, tá? Nós fizemos vários gráficos conceituais em cima de coisas que a gente ia descobrindo sobre as redes sociais nos anos de 2011, 2012. Então, 3 conceitos aqui que eu quero que vocês já os tenham em mente e os tornem interessantes para vocês, é o conceito de noosfera, a midiosfera e a tecnosfera. Tá? Na realidade, são 3 engrenagens. Tá? Esse gráfico ele representa aproximadamente a ideia, mas eu diria que a noosfera é a esfera maior, seria a engrenagem maior. Tá? Essa engrenagem maior, noosfera, ela é a esfera da mente. Nous, em grego, significa mente. E esfera, tá? No sentido de atmosfera, hidrosfera, litosfera, né? É uma dessas esferas. Então, é a esfera da mente, é a esfera das ideias. Tá? A midiosfera é a esfera da mídia. Tá? Pensando a midiosfera como uma esfera grande, tá? E a midiosfera como uma esfera menor, a midiosfera faz também parte da noosfera. E a tecnosfera é a esfera da tecnologia, tá?
A gente vê a presença da tecnologia em vários ambientes. Basta a gente sair na cidade. A gente já começa vendo os postes de luz, já começa vendo os cabos. Muitas vezes esses cabos são cabos de telefonia, são cabos da internet, muitas vezes são antenas de telefonia, são antenas que levam e trazem a internet para todos nós, tá? A gente vê os cabos de energia, a gente vê as redes de metrô, a gente vê as redes de ônibus, né? E os terminais de ônibus, tá? Então, nós convivemos com a tecnosfera, tá? E nós vemos ela, a presença dela no ambiente. A midiosfera, ela é presente em nossas vidas através dos jornais, jornais digitais, e hoje essa midiosfera está cheio de pessoas que trazem também as notícias, que são os blogueiros e as blogueiras, tá? Inclusive, eles criaram um termo chamando-se de blogosfera, tá certo? Basicamente é isso. E podemos dizer o seguinte: a tecnosfera. Aqui são descritos os artefatos tecnológicos presentes em cada período histórico da internet. O equivalente ao hardware, em português, equipamento, é a parte tecnológica, infraestrutura material e comunicacional. Pense que a Cibele ela estava estudando, na época, a internet, não a dimensão geral de uma tecnosfera. Então, ela está percebendo aí os equipamentos que são necessários para que a gente tenha internet, para que tenha cinturão digital, para que tenha tudo isso. A midiosfera representa recursos digitais que permitem a comunicação entre os usuários. Refere-se sobretudo ao software, em português, programa de computador. É o que permite a execução de ações. É a parte lógica que transmite os dados a serem executados pelo hardware, tá? Então, isso é a midiosfera, tá certo? Noosfera. Os tipos de dados e informações que circulam na internet, que as pessoas comunicam, e não somente o como, tá? A noosfera, já foi dito anteriormente, é a esfera das ideias, do conhecimento produzido pelo ser humano. É a pele pensante da humanidade, tá? Isso está na tese da Cibele, que está tanto na dissertação quanto na tese dela, tá? E, no final, eu apresento esses endereços para vocês, tá? E vamos ter uma ideia dos pensadores, as pessoas que pensaram sobre isso. A primeira pessoa que pensou o conceito de noosfera foi o teólogo, filósofo, paleontólogo, padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, tá? Ele nasceu em Orsini em 1º de maio de 1881 e morreu em Nova York em 10 de abril de 1955. Ele foi tudo isso que eu já falei: padre jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre a ciência e a religião, a teologia, através de suas obras. Legou para a posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia, disposto a fazer e desfazer o mal entendido
entre as ciências e a religião, tá? Ele acabou não agradando nem os cientistas e nem o pessoal da religião. Muitos colegas cientistas negaram o valor científico da sua obra, acusando-a de vir carregada de misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do lado da Igreja Católica, por sua vez, foi proibido de lecionar e de publicar suas obras teológicas e foi submetido a um exílio lá na China. Tá? Quer dizer, o pessoal tirou ele da Europa e botou ele lá na China. Chardin, que apresentou sua tese sobre noosfera pela primeira vez. No entanto, em suas concepções iniciais, havia realmente uma mistura entre conceitos de religião e da teologia, e conceitos de geologia e geografia. Independente de qualquer percepção, o geólogo russo Vernadsky o considera o precursor da ideia sobre noosfera. Só para você ter ideia, hoje em dia a gente escuta aquela história de anjos e demônios, tá? Na religião, ou escuta se falar que há uma guerra nos céus, né? E esses seres eles ficam lutando entre si. Tudo isso se deve a Pierre Teilhard de Chardin, tá? Então, esse misticismo entrou na religião e principalmente na religião americana, tá? É por isso que muita gente não o aceita, tá? Por outro lado, a pessoa que vai resgatar um pouco da importância do Chardin vai ser o cientista russo Vladimir Ivanovich Verdiansky, tá? Que nasceu em São Petersburgo, ainda no Império Russo, em 12 de março de 1863. Quer dizer que nasceu 90 anos antes de mim, nasceu na mesma data que eu nasci, 12 de março. Em Moscou, na União Soviética, ele faleceu em 6 de janeiro de que ano? 1945. E em 1945 acontecia algo muito importante. Alguém sabe historicamente o que acontecia em 1945? O final da Segunda Guerra Mundial. Isso, que foi de 1939 a 1945. Isso vai ser muito importante na história do Vernadsky. Ele foi um cientista russo, ucraniano e soviético, e contribuiu para a fundação de várias disciplinas modernas, especialmente a geoquímica, e cujas ideias sobre a noosfera eles foram uma contribuição fundamental para o sistema de cosmografia russa, tá? E ele escreveu um livro que você pode encontrar na internet hoje em dia, La Biosfera e La Noosfera, que é a tradução em espanhol, tá? Aqui do canto esquerdo, você vê a capa do livro em espanhol, e ele concebeu como a Terra como uma superposição de 5 realidades integradas. A primeira realidade que dá origem aos planetas seria a litosfera, com a sua recepção de meteoritos, com as explosões vulcânicas. A litosfera, primeiramente, é formada e é entendida como a esfera sólida da Terra. Tá? Depois vem a hidrosfera e a atmosfera. Tá? Não se sabe quem vem primeiro, se é a hidrosfera ou a atmosfera, mas são gases e líquidos que geralmente saem de uma litosfera. Tá? Daí depois, a quarta instância seria a biosfera,
A formação da biosfera começa com micro-organismos. Esses micro-organismos, em várias instâncias, eles modificam e transformam a litosfera. Por exemplo, boa parte da camada de calcário que a gente tem hoje em terrenos se deve justamente à biosfera. O calcário era um calcário produzido por animais marinhos, tá certo? Então, havia uma integração, tá, entre a litosfera, a atmosfera, a biosfera, tá, nos processos iniciais de formação da Terra. Só para a gente ter ideia, o oxigênio hoje, o oxigênio que respiramos hoje, não tínhamos nessa proporção. Nós tivemos ações realizadas por bactérias e por diversos micro-organismos que permitiram a nossa atmosfera ter a quantidade exata, tá, para a nossa sobrevivência. Tá? E o Verdinsky, ele conjecturou o seguinte: depois que se desenvolve a biosfera, os seres da biosfera evoluem. Se os seres da biosfera evoluem, chega uma hora que esses seres eles começam a ter cultura. E no momento que eles começam a ter cultura, eles começam a produzir uma tecnosfera, tá? E começam depois a produzir uma midiosfera e uma noosfera, tá? E como se daria isso? Se daria isso, primeiro, a partir do uso de ferramentas pelos animais, no nosso caso, terreno, desculpe, através dos primatas, tá? Eles começaram a utilizar as ferramentas. Depois disso, ocorreu com o desenvolvimento humano a midiosfera, tá? As pequenas comunidades, a fofoca, o comentário entre as pessoas, e daí nós chegamos a um ponto em que essas pequenas comunidades se tornam grandes comunidades, e aí começamos a ter a noosfera, tá? Como resultado da alteração do planeta Terra produzido pelo ser humano. É a noosfera, a esfera do pensamento. Ao mesmo tempo, ele via a história do planeta como uma evolução automática com 3 estágios, dominados, respectivamente, pela evolução geológica, pela evolução biológica e pela evolução cultural. Tá? Ele observou a dependência da composição atmosférica em relação à atividade biológica. Foi o primeiro cara que fez essa observação, oferecendo um conceito de terra muito próximo ao proposto posteriormente por James Lovelock, tá? Que vai ser o pai da ecologia moderna, com sua hipótese da Terra Gaia. Ele foi um dos primeiros cientistas a reconhecer o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de carbono na atmosfera terrestre como resultados de processos biológicos. O James Lovelock, ele vai ser professor, por exemplo, do Al Gore, tá? O vice-presidente dos Estados Unidos, que fala hoje sobre a necessidade de preservarmos, de termos um controle sobre a camada de ozônio para não perdermos o oxigênio que temos na Terra. Tá? E pensando nas redes, a Cibele identificou as seguintes redes. Rede mitológica seria uma conexão entre os sujeitos e os objetos, tá?
essa rede mitológica, tá? Surge dessa conexão. Nós damos significados aos objetos, tá? Eu talvez eu até pegaria um objeto aqui para mostrar para vocês, mas no momento eu tô sem ele, por exemplo. Mas um objeto nós damos significado a ele, tá? Então esse seria o primeiro tipo de rede. O segundo tipo de rede, ó, por exemplo, da rede mitológica, eu posso mostrar a camiseta que eu desenhei, tá? Faz parte dessa rede mitológica, tá? Faz parte de uma rede mitológica, é uma conexão entre um sujeito e um objeto que é transformado por esse sujeito. A rede hierárquica, mapas conceituais, tá? Então, nessa rede hierárquica, a gente fala dos mapas conceituais. Rede sistêmica, uma rede auto-organizadora, que se auto-organiza. A natureza é cheio de exemplos desse tipo de rede, tá? Seja pelo nascimento, crescimento e o relacionamento entre os animais e as plantas, tá? Nós temos essa rede sistemas. São sistemas auto-organizados que muitas vezes não dependem do homem. Rede híbrida, que é uma combinação entre o social e o natural. Um exemplo de rede híbrida, a rede das pessoas que trabalham com agroecologia, tá? Trabalham com agricultura na perspectiva ecológica, fazendo o manejo do solo, tá? Variando o manejo do solo, tá? Então, é uma rede que combina aspectos culturais e aspectos naturais. Isso é uma rede híbrida. Para quem lê muito Foucault, a rede rizomática, que fala de multiplicidade e diversidade, tá? Entre vários seres humanos, entre várias pessoas. Você, como ser humano, faz parte de uma rede rizomática, em que há uma multiplicidade e uma diversidade de seres humanos. Nós convivemos entre essa diversidade, tá? E muitas pessoas vivem ainda a conexão de uma rede metodológica, pensando pessoas como sujeitos e objetos. É daí que vem, muitas vezes, a violência contra o diferente, contra a pessoa ou o ser humano que é diferente de você, seja por uma questão de gênero, seja por uma questão de sexual, seja por uma questão de transformação de corpo. Mas eu lamento dizer para essas pessoas, nós fazemos parte de uma rede rizomática, queiramos ou não. Queiramos ou não, nós somos parte de uma multiplicidade e de uma diversidade de pessoas. Um outro tipo de rede, nós conhecemos bem aqui no Ceará, é a rede pluriautoria. Tem vários autores que transformam a linguagem. Então, uma rede linguística, tá? Nós temos aqui no Ceará, temos até um dicionário cearense. Há 25 anos, a gente chamava o outro de macho. Rei macho, tá? Daí, isso foi evoluindo. Hoje, como que a gente chama? Rei macho. Já se tornou uma outra coisa, tá? Um outro exemplo, a gente chamava, em Portugal, falava-se Vossa Mercê, quando eu queria falar de outra pessoa. Então, como vai, Vossa Mercê? Tá? Estou à sua mercê, quer dizer, estou à sua disposição. Como que vai, Vossa Mercê? Tá? Depois, aqui no Brasil, tá? Já virou voz mercê, tá? Voz mercê que é isso, voz mercê que é aquilo.
Depois, com o tempo, o voz mercê virou você, tá? Então, como vão vocês, tá? E hoje, com as redes sociais, a gente chama só de VC, tá? Então, veja como a língua pode se transformar de modo pluriautoria com o passar do tempo, tá? Nós transformamos a língua, tá? Noam Chomsky, que ele começou a pesquisar a linguagem humana, Chomsky ainda vivo, né? E ele criou uma corrente de pensamento linguística que mostra que a língua evolui. Diferente disso, locais aqui como o Brasil, antigamente definiam regras de ortografia através da Academia Brasileira de Letras. Só para você ter ideia, se você pertencesse a essa Academia Brasileira de Letras, você era conhecido e ainda é como um imortal da Academia Brasileira, tá? Mas os próprios acadêmicos hoje da Academia Brasileira de Letras, eles reconhecem o desenvolvimento das redes linguísticas através do Chomsky, tá? Redes virtuais implicam em influência de energia, influência de informação, tá? As redes virtuais, elas são reais, tá? E elas são atuais. O real não se opõe ao virtual, como diz muitas vezes a mídia. O Pierre Levy ele mostrou isso, que na rede virtual, tá? Uma informação, o confronto que existe é entre o atual e o real. Quer ver um exemplo? Bolsa de Valores fala sobre investimentos futuros em 2023 e 2024. Então, se fala sobre investimento futuro sobre 2023, 2024, a cotação de hoje de uma bolsa, ela altera o valor econômico do país e a forma como fazemos investimento com base na informação futura. Veja que como o futuro pode afetar nossas vidas, tá? Quando você planeja alguma coisa, tá? Aquele planejamento já é uma realidade, tá certo? Quando você está planejando alguma coisa, quando você pensa, eu vou fazer isso, você já está fazendo isso. O pensar em fazer é uma realidade e a rede virtual trabalha com essa fluência de energia, desde o momento do pensamento teu até o momento da criação e da execução das coisas. Rede educativa, tá? Nós vivemos num mundo educativo, onde as pessoas falam sobre educação, vivem sobre educação, tá? Um profissional de medicina, antes dele ser um profissional de medicina, ele tem que passar por processos educacionais de educação médica. Um profissional de engenharia tem que passar por processos educacionais de engenharia. Mas, antes de tudo, eles tiveram que passar por um processo que envolveu uma alfabetização e um letramento para viver no mundo. Tá certo? Então, a rede educacional é um espaço sociopolítico. E rede dialógica é uma rede de alfabetização digital, tá? Mas essa rede dialógica é uma rede que nós estendemos. Então, aqui nesse espaço, nós formamos uma rede, tá? Nós formamos uma rede que envolve professor, que envolve os estudantes, que envolve as diversas pessoas, tá?
Nesse sentido, a gente pode falar de coisas como sites, tá? Pensando já em internet e pensando de modo evolutivo, inicialmente, como que surgiram as redes sociais? Não haviam redes sociais nos anos 90, tá? O que havia a partir de 94, quando a internet se tornou aberta por um ato do vice-presidente Al Gore, tá? Porque antes a internet não se chamava internet, era o projeto ARPANET, que era um projeto militar que, nos anos 80, permitiu que a rede internet fosse para as bibliotecas universitárias, criando o primeiro serviço da internet, o serviço de e-mail, tá? Então, os pesquisadores começaram a se comunicar por e-mail e eles reclamavam porque a sociedade não tinha esse benefício. Aí, o que aconteceu? A partir de 94, foi criado o navegador, e com a criação do navegador, foi criado os sites, tá? Que traduzindo seriam sítios, tá certo? Com endereços, com www, o nome daquele negócio, com extensões .com comercial, tá? Aqui no Brasil, .com.br, .com.es Espanha, .com.it Itália e assim por diante. Era assim que a internet funcionava. Então, quais eram os objetivos naquela época? Objetivos institucionais. Muitas empresas usam seus sites como ponto de contato entre uma instituição e seus clientes, fornecedores e outros. No caso de instituições comerciais, usam-se sites também para o comércio eletrônico, recrutamento de funcionário, dentre outras atividades entre as instituições, sem fins lucrativos, que também usam sites para divulgar seus trabalhos e informarem a respeito de eventos. Há também o caso de sites mantidos por profissionais liberais para publicarem os seus trabalhos. Então, por exemplo, o meu pai, que é um empresário, ele fez questão de criar o site da empresa dele, tá? Então, até hoje existe o site da empresa dele, tá certo? Que é uma empresa que envolve manutenção de tratores, tá? Informações, veículos de comunicação como jornais, revistas, agências de notícia e também os periódicos científicos usam a internet para veicular notícias por meio dos seus sites. Jornalistas freelancers e indivíduos comuns também publicam informações na internet por meio de blogs e podcasts, tá? Aplicações. Existem sites cujo conteúdo consiste de ferramentas de automatização da produtividade e compartilhamento, substituindo aplicações de desktop. Por exemplo, o site do imposto de renda, tá? Pelo qual nós antigamente baixávamos um programa para poder fazer o imposto de renda todo ano pela internet. Hoje podemos fazer até direto na internet, tá? Sites que funcionam como drives, discos virtuais, tá? Sites que permitem, inclusive, a editoração eletrônica de projetos de pesquisa, de artigo científico. Então, são aplicações esses sites. Armazenamento de informação. Alguns sites funcionam como bancos de dados que catalogam registros e permitem efetuar buscas, podendo incluir áudio, vídeo, imagem, software, mercadorias ou mesmo outros sites,
Alguns exemplos são sites de busca, os catálogos da internet e os wikis, que aceitam tanto leitura quanto escrita. Sites comunitários são sites que servem para a comunicação de usuários com outros usuários da rede. Nessa categoria se encontram chats, fórum e sites de relacionamento. Então, antes da gente ter o Facebook, o Instagram, para comunicarmos com parentes, com outras pessoas, a gente se comunicava através do ICQ, tá? Se comunicava através de chats, o pessoal utilizava chats como o Universo Online, tá? Então, isso eram coisas comuns. E surgiram também sites, nos anos 90, que eram os portais. São chamados de portais os sites que congregam conteúdo de vários tipos entre os demais e, geralmente, são fornecidos pela mesma empresa. Recebem esse nome porque congregam a grande maioria de serviços da internet num só local e possuem login e senha. É interessante também a dissertação de um professor um professor que é o professor da área de comunicação, agora me deu um branco no nome dele, tá? E o tema do trabalho dele era sobre portais e porteiras nos anos 90, tá? Então, ele falava dessa tendência de acontecer que esses serviços todos que eram oferecidos pela internet seriam oferecidos por serviços de portais, tá? Que hoje conhecemos, é o professor Ismael, lembrei-me do nome dele. Então, o professor Ismael Podeus, ele chamou já a atenção sobre isso no final dos anos 90, quando apresentou a dissertação dele, que deve estar hoje em dia no repositório. Vale a pena dar uma olhada, porque foi um pouco antes do surgimento de algumas redes sociais. E a primeira rede social que surge vai ser o Orkut, que eu creio que a maioria de vocês não se lembra do Orkut, porque vocês eram pequenos, tá? E então, né? Orkut. Existiu um negócio chamado Orkut. Pois é, você pegou o finalzinho, então você já deve ter uns 25 anos, né? Então, hoje o meu filho está com 22, ele não lembra nem do Orkut, tá? Mas foi a primeira rede social. Se tiver alguém aqui nessa turma na casa dos 30, 35, lembra do Orkut, tá? Então, espera só um pouquinho. Espera aí que deu um travamento aqui. Opa! Deu travamento mesmo, espera aí. Deu um travamento mesmo, tá? Então, voltando a essa discussão, tá? Então, a gente vai para as redes sociais. As primeiras redes sociais que aparecem depois do Orkut vão ser o Facebook e o MySpace, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui anterior, tá? Então, aqui, por exemplo, já é um aparecimento de uma rede social um pouco mais moderna, que faz o papel de chat, tá? O MySpace, ele era uma rede muito ruim, e para nós, hoje, é uma rede péssima. Mas se você pensar há 15 anos atrás, o que você podia fazer pelo MySpace era muito parecido com o que se podia fazer com o Facebook, tá? Então, o MySpace, tá? É uma rede parecida com a internet. Eu vou fazer o seguinte, que essa apresentação aqui, ela está com um problema.
Deixa eu só dar uma olhada num outro drive, material que eu tenho mais completo. Espera só um pouquinho. Se vocês puderem esperar só um pouquinho, porque daí a gente apresenta mais conteúdo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, está ligado aqui. Tem volte para cá. Depois você volta para a álgebra linear. Espera aí que eu estou ligando um HD. Pronto. Pronto, liguei um HD aqui. Esse HD aqui eu tenho as videoaulas. Eu vou pegar uma videoaula, tá? Que é da turma 6, tá? Deixa eu ver aqui se está legal. Esse aqui é da turma 6, tá? Pronto. Era isso que estava faltando ali. Pronto. Deixa eu colocar para vocês, vou fazer a apresentação para vocês. Eu vou tirar essa apresentação e vou colocar a próxima apresentação, tá? Vou colocar a próxima. Vamos lá. Pronto. E deu algum defeito naquele slide, tá? Eu peço já desculpa para vocês, tá certo? Então, nessa apresentação que temos aqui, deixa eu abrir. Eu abri lá, mas eu não abri a rede ainda aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Eu abri direto. Vocês estão conseguindo ver o repeteco do que a gente já falou? Então, né? Perfeito. Pronto. Então, era isso que eu queria mostrar. Chegamos no site e agora vamos para as redes sociais na internet. Tá? Aqui não está numa ordem cronológica, mas depois do Orkut, muito parecido com alguns aspectos do Orkut, apareceu o Facebook. Tá? Funciona através de perfis e comunidades, e em cada perfil é possível acrescentar módulos de aplicativos, jogos, ferramentas. O sistema é muitas vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra inovação que significa do Facebook foi o fato de permitir que usuários pudessem criar aplicativos para o sistema. O uso do aplicativo é hoje uma das formas de personalizar um pouco mais o perfil. E um outro detalhe, tá? Muita gente pensa que a internet é o Facebook, tá? Porque, se você observar, a maioria das pessoas ficam muito tempo só no Facebook e acabam não percebendo a internet. O YouTube, tá? É um site repositório de vídeos. O que torna o YouTube também uma rede social é que ele oferece funções básicas de comunidade, possibilitando que os usuários se conectem uns aos outros e façam comentários e apresente sua opinião. Inclusive, um dos segredos para você se tornar um YouTube de sucesso é você responder o comentário das pessoas, tá certo? Além disso, existem ferramentas de fórum através do quais são postadas mensagens sobre o vídeo.
O YouTube não é muito utilizado como site de relacionamento, mas os vídeos postados ali são facilmente colocados em forma de link em vários outros sites. As produções, em grande parte, independentes, muitas vezes, ganham um número considerável de exibições, espalhando-se entre as demais redes sociais. O conteúdo do YouTube é significativamente citado em outros sites, tornando-o indispensável para alimentar informações que são compartilhadas. Tá? Nos anos 2010, tá? Porque em 2007, 2008, você não conseguia postar mais do que 10 minutos de vídeo no YouTube, tá? E demorava muito para carregar, tá? Hoje em dia você coloca informação de 2 horas, você coloca informação de 3 horas, você pode fazer uma videoaula ou pode fazer uma live, que ele tem hoje ferramentas para live, tá? E o YouTube, ele antes do Netflix, antes de redes sociais, tá? 10 horas no máximo. Antes de redes sociais, como Netflix, como hoje em dia a gente está tendo os canais da Disney, nós temos os outros canais que já vêm em nossas televisões para se preencher, era o YouTube que nós assistíamos, tá certo? Em 2013, eu lembro que eu quase não assistia a Globo, assistia os documentários do YouTube. Mas também no YouTube apareceram pessoas como Olavo de Carvalho. Apareceram também boa parte dos negacionistas, dos terraplanistas, tá? Então, boa parte da crise política que nós vivemos hoje, tá? Se deve um pouco à liberdade que o YouTube tinha. Então, muita gente conseguia, através de vídeos escandalosos, por exemplo, um vídeo que eu observei que tinha 500 mil pessoas, tá? Que era um canal que apresentava acidente de trânsito, acidente de caminhão, tá? Os acidentes nas estradas, tá? Então, não havia um filtro de conteúdo. E esse foi um dos motivos para a criação do Netflix, tá? Então, o YouTube ele era um repositório e ainda é que se pretende livre, tá certo? O Twitter ele era um site popularmente denominado como um serviço de microblog. Embora essa denominação seja usual, nem todos os autores concordam com elas. Apesar da estrutura semelhante aos blogs, essas ferramentas parecem ter apropriações completamente diferentes desses. É constituído enquanto um microblogging, porque permite que sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres. É uma rede social, tá? E 140 caracteres com a seguinte pergunta: o que você está fazendo? O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas que seguem outros Twitter. E hoje em dia, muitos políticos, muitas pessoas públicas usam o Twitter, tá? Chegou a ser até um ponto de dizer que o presidente do Brasil governava o Brasil pelo Twitter, tá? Porque ele fazia toda noite uma aparição no Twitter, tá? Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos, tá? E que permite seus usuários tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los, tá?
é uma variedade de serviços de redes sociais como Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. Uma característica distintiva é que ele limita as fotos para o formato quadrado semelhante ao Kodak Instamatic e da câmera Polaroid. Quem começou a trabalhar com o Instagram foi o Savarin, que era sócio do Zuckerman do Facebook, tá? Então ele criou o Instagram. Inicialmente a ideia era uma rede social para o pessoal postar obra de arte, tá? Mas começou a acontecer um fato diferente. Lembra o fenômeno que eu falei do uso instrumental? O pessoal começou a vender produtos. Com o tempo, o Instagram virou o quê? Uma vitrine virtual. Tá? Então, com essa mudança de uso instrumental, o Savarin vendeu para o Zuckerman, tá? O Instagram, e hoje o Instagram ele tem ferramentas até para você ter duas contas, sendo que uma pode ser uma loja virtual. E, inclusive, nessa pandemia, muita gente vende produtos pelo Instagram. Ele tem uma importância muito grande. E por que o Instagram é mais confiável para muita gente que o Facebook? Porque no Facebook ocorrem muitos golpes. Não que não ocorram golpes no Instagram, tá? Mas o Facebook tem uma rede de venda onde determinadas ofertas são golpes para o povão. Hoje, o Facebook é tipo uma rede social do povão, tá? Em que se faz muito conteúdo político, tá? E, inclusive, eu produzi um artigo há algum tempo atrás falando sobre as fake news e sobre a formação de bolhas sociais. O que seriam essas bolhas sociais? As bolhas sociais, elas fazem uma espécie de afastamento, tá? Faz um afastamento entre as pessoas. Então, de repente, eu tenho uma bolha do grupo político X e tenho uma bolha do grupo político Y. Elas não se misturam, tá? Como elas não se misturam, elas também não sabem direito o que está acontecendo de verdade, tá certo? Não sabem direito o que está acontecendo de verdade. E por não saber o que está ocorrendo de verdade, então, muitas vezes, isso coloca em risco questões como a democracia, tá? Isso, Érica, é interessante sim, tá certo? Vamos avançando, tá? Espera só, deixa eu só me localizar aqui novamente. Pronto, eu estou transmitindo. Eu que estou perdido aqui, viu? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ai, meu pai. Você está aqui? Não. Deixa eu ver aqui se eu acho o meio de transmissão que eu estou utilizando. Tá? Não é esse o meio de transmissão. Espera só um pouquinho. Eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Afinal, hoje o dia começou 3 da manhã para mim. Tá? Deixa eu ver se eu acho. Então, esse é um dos problemas que nós temos em relação a... Está aqui em cima. Pronto, achei.
Essa aqui, pronto. Tá? Vocês me desculpem que eu estou todo atrapalhado. Pronto. WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas. É chamada e permite fazer chamadas de voz para smartphones, tá? Além disso, apresenta mensagens de texto. Os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos .doc, .pdf, além de fazer ligações grátis por meio de conexão com a internet. Isso é algo que as telefônicas não gostam. Vejam que a gente parou de fazer ligação telefônica interurbana depois do WhatsApp, tá? Hoje eu falo com a minha mãe que está lá em São Paulo pelo WhatsApp, tá? Então, o software está num dispositivo, está disponível para Android, BlackBerry, OS, iOS, Symbian, Windows, Windows Phone, Nokia, e a empresa com o mesmo nome foi fundada em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ambos veteranos do Yahoo, e está sediado na cidade de Santa Clara, na Califórnia. Tá? Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos e assemelha-se a um quadro de inspiração, onde o usuário pode compartilhar e gerenciar imagens temáticas. Essa semana eu gostei do que uma aluna comentou. O Pinterest é a rede social que vende o Instagram. Eu achei interessante esse comentário dela, tá? Porque realmente ela faz isso. Na realidade, o Pinterest é como os quadros que nós temos na faculdade, onde a gente faz o anúncio das coisas. Anúncio de bolsa, a gente anuncia, faz anúncio político, anúncio de palestra, faz diversos anúncios, tá? O TikTok é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos de propriedade da companhia tecnológica chinesa ByteDance. O aplicativo de mídia foi lançado em Douyin, na China, em setembro de 2016 e é introduzido no mercado internacional como Musical Lie. Um ano depois, porém, em novembro de 2017, o TikTok comprou o Musical Lie e a plataforma de vídeo curto na Ásia se tornou uma plataforma grande nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O aplicativo ganhou popularidade e se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos em outubro de 2018. Ele também ganhou notoriedade por enfrentar ações judiciais em alguns países, inclusive por enviar dados de usuários para servidores na China. Isso foi uma acusação do presidente Trump em 2019. Tá? Snapchat é um aplicativo de mensagem com base de imagens criado e desenvolvido por Evan Pynchon e Bob Murphy e Reg Brown, estudantes da Universidade de Stanford. Como aplicativo, o usuário pode tirar fotos, gravar vídeos curtos e adicionar textos e desenhos à imagem e escolher o tempo de que a imagem ficará no visor do amigo na sua lista, tá? Como uma nova atualização, é possível iniciar uma conversa com texto ou vídeo com seus amigos, mesmo sem ativar sua câmera para conversar. O tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos. E após a beta, a imagem ou vídeo somente poderá ser vista pelo tempo escolhido. Então, uma coisa que a gente pode já perceber sobre as redes sociais é que cada rede social ela foi criada com uma finalidade, seja ela gratuita ou não. Por exemplo, LinkedIn.
é uma rede social antiga, tá? É uma rede social de negócios, foi fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 de maio de 2003. É comparável a redes de relacionamento e é principalmente usado por profissionais com o intuito de apresentar suas aptidões de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam endossar, dando credibilidade ao conteúdo. No LinkedIn, você apresenta o teu currículo também. E eu participo do LinkedIn para muitas vezes acompanhar as ideias que os outros estão tendo, tá? Muitos acadêmicos fazem parte do LinkedIn. O Twenty é uma rede social virtual dirigida para a população jovem espanhola. É o Facebook dos latinos, tá? É o Facebook dos latinos nos Estados Unidos. É uma rede social que habla espanhol. O Like é uma plataforma curta de criação e compartilhamento de vídeos, com sede em Singapura, disponível para sistemas operacionais iOS e Android. MySpace, que eu já falei, é uma rede social voltada para o público americano, tá? Foursquare é uma rede geossocial e de microblogging que permite ao utilizador indicar onde ele se encontra. Então, uma rede geossocial usa pacotes de GPS para poder fazer a geolocalização do usuário, tá? E esses pacotes, eles são redes sociais, como, por exemplo, o Uber, eu não estou mencionando, mas é uma rede social para quem se torna um Uber, tá? E ela tem geolocalização também, tá? Mas só que, como eu falei na aula passada sobre letramento digital, foi gamificado para que os elementos que participam dessa rede social eles possam competir entre si. O problema dessa competitividade é que os ladrões, por exemplo, em Fortaleza, encontraram uma forma de roubar o pessoal, principalmente em regiões como a Caucaia, no qual já aconteceu cerca de 16 homicídios. Inclusive no Facebook, no Netflix, procurem um documentário que fala sobre o trabalho do século XXI, que todo mundo fica falando da Revolução Industrial 4.0, mas ninguém fala sobre seus malefícios. Tá? O Uber, por exemplo, é a maior rede de transporte de pessoas, mas ela não tem um carro sequer. Tá? Ela não tem um carro. Ela usa o carro dos usuários. Tá? E o pior, o usuário, se não usar o carro, tá, dele, ele pode ficar sem o Uber. Outra coisa, como é um serviço de colaboração, onde todos os funcionários são colaboradores, eles não têm direitos sociais. Então, se acontece um acidente com o Uber, ele está lascado. Tá? Se acontece um acidente com alguém que trabalha com o iFood, está lascado também. Tá certo? Porque não tem nenhum serviço de assistência social. E agora, inclusive, aquele seguro que nós tínhamos direito, tá? No caso das motos e dos carros, que era um seguro feito para o DPVAT, né? O pessoal quer tirar o DPVAT, tá? Então a gente está vivendo uma época muito cruel, tá?
Um outro serviço de rede social é a Elo. É uma rede social virtual antipublicitária criada por Paul Budnitz no laboratório de designer gráfico dele, com Todd Berger e Full, e foi lançado em março de 2014 nos Estados Unidos. Tornou-se popular principalmente no seu país de origem no fim de setembro no mesmo ano, quando várias pessoas, particularmente uma comunidade LGBT de São Francisco, criou, tá, contra o Facebook essa rede social, tá? Pois o Facebook ele tinha ido contra os drag queens em São Francisco, tá? E tinha evitado e proibido a criação de uma comunidade de drag queens, tá? Então esse grupo de drag queens criou a sua própria rede. Uma questão que eu quero abordar antes de mostrar essas redes é a diferença entre mídia social e rede social. As mídias sociais, tá, são ferramentas, sistemas projetados para possibilitar interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de informação, nos mais diversos formatos. Um exemplo, rádios online, tá? Então, as rádios digitais online, tá? Por exemplo, são mídias sociais, tá? Alguém se lembra daquela rádio, oh meu Deus, que nós tínhamos aqui em Fortaleza, a Beach Park, tá? Ela era uma mídia social, tá? Então, como mídia social, ela pode pedir alguma interação, mas o principal dela é ser mídia social e distribuir qualquer tipo de informação. Outros exemplos de mídia social são mídias sociais que apresentam rádios digitais, apresentam jornais digitais, que não permitem, no máximo, comentários, mas não permitem uma outra interação. E há uma discussão, inclusive, se o jornalista, se uma pessoa, quando é blogueira, ela tem direito ao registro como jornalista, já que aqui no Brasil o diploma universitário não é um pré-requisito para você se tornar jornalista, tá certo? Então, as mídias sociais são especializadas em repassar informação. Já as redes sociais são uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição de redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente, tá? Vejam no caso daquela moça que participou do Big Brother, né? Que ela reclamou do Nordeste e, de repente, ela perdeu quase todos os seus seguidores, né? A Carol Conká, tá? Então, rede social, você pode estar com 120 milhões de pessoas hoje e amanhã, por conta de uma declaração que você faça, você pode não estar com ninguém, as pessoas podem abandonar você, tá? Aqui são dois exemplos de rede que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui
é uma rede de transporte de metrô, tá? É chamada de rede democrática porque tem quase a mesma quantidade de links. Então, aqui tem 3 links, aqui tem 3 links, é quase a mesma quantidade de links, tá? E aqui é uma rede que nós chamamos de polo de radiação e convergência. Essa rede é uma rede de polo de radiação e convergência, com várias bolhas, como a internet. Veja só essa rede aqui. É o que a gente chama de bolha. Uma pessoa está conseguindo influenciar várias pessoas. Tá? Esse recurso aqui, tá? Que é utilizado, deixa eu só pegar aqui o nome desse software, é o GAP, tá? O GAP permite acompanhar redes sociais, tá? Os cientistas de dados usam as redes como o GAP para poder acompanhar o comportamento das redes. Então, aqui pode ser um Magazine Luiza, tá? Aqui são várias redes conectadas. Aqui são indivíduos. Ó, esse aqui fez o perfil e está sozinho, tá? Ou pode ser aqui um site que a pessoa fez e nunca mais entrou, tá? Excelente para poder você dar golpe. Você entra aqui e começa a formar uma rede ou uma bolha, tá? Então, aqui são os galhos da árvore que eu estava falando. E aqui é a formação de uma árvore, tá? Fora dessa estrutura de árvore. Tá certo? Então, o perigo das bolhas nas redes sociais é que nós podemos ser influenciados e, por meio dessa influência, nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado. Tá certo? É um grande perigo isso. E aqui agora vamos começar a apresentar alguns serviços. Por exemplo, esse é um serviço de rádio que você pode baixar pelo celular e você pode baixar pelo computador. Se chama Rádio Garden. Você pode escutar rádio do mundo todo. É interessante que esses pontinhos verdes são rádios. A navegação dele ocorre por geolocalização. Então, se eu clicar aqui no Garden, eu vou ter ampliação de uma rádio, eu posso escutar uma rádio na Itália, ou posso escutar uma rádio nos Estados Unidos, ou na Arábia. Isso é interessante porque eu posso aprender línguas, eu posso aprender como as pessoas falam, tá? Rádios na Espanha, no norte de Portugal, que tem a ver com a Espanha. É interessante a gente ver as notícias de fora. Outro dia eu entrei numa rádio italiana, eles estavam falando sobre a Covid, e você vê que os problemas deles, apesar de serem os mesmos que os nossos, são diferentes. Tá? É interessante esse serviço. É um serviço de mídia digital, mas é um serviço interessante. Aqui, já indo para as redes sociais, o Instagram, aqui no caso, o The Club 53 vendendo o carro, né? É aquela ideia da vitrine virtual. Aqui são os usuários e aqui o produto que você está vendendo, né? Aqui, por exemplo, a estrutura do Twitter, tá? As mensagens, o tamanho das mensagens em média é desse. Aqui o Barack Obama, o Spotify também, ele participa, apesar do Spotify ser uma rede social de música, tá? Eu não participo do Spotify, mas o meu filho, como ele estuda música, ele coloca as músicas dele no Spotify, e vez ou outra eu vou lá para escutar o que ele está produzindo.
tá? Aqui, no caso, o YouTube, que creio que todos vocês conhecem, mas pode ser que uma ou outra pessoa ainda não conheça. E aqui o meu canal, né? No, no YouTube, que é o canal do LabPan, tá? Então, aqui tem as videoaulas. Essa videoaula, ela está sendo gravada e vai se tornar uma videoaula dessas que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Inclusive, naquela época, tinha 158 inscritos, tá? Se inscrevam também, assistam os nossos vídeos, tá? Aqui, no caso, Facebook, tá? Aqui é uma parte do Facebook, as postagens das pessoas, aqui é a home, tá? Aqui é a parte de vídeos, hoje do YouTube, que concorre com o YouTube, a loja virtual deles, que apresenta de tudo, tá? Mas vende muita roupa, tá? E muita roupa feminina, tá? Aqui, por exemplo, pessoas. Aqui estão as pessoas que participam do teu Facebook, tá? E os espaços de comunicação que nós temos pelo Facebook. Esse sininho é chamando a atenção que eu tinha 20 pessoas que queriam alguma coisa comigo. E aqui uma pessoa falando comigo, tá? Aqui o nosso WhatsApp, tá? Então, aqui os diversos WhatsApp, essa aqui é a Dani, que faz a edição dos vídeos de todos nós, tá? Aqui a parte onde aparece do texto, como eu queria deixar confidencial tudo dos grupos que estavam aqui, eu decidi não mostrar, mas ele mantém o celular conectado e eu posso conectar hoje o WhatsApp ao computador, tá? Aqui o Pinterest, tá? Aqui são as minhas listas de interesse, que eu posso deixar confidenciais ou não. Esse hoje está apresentando para mim, tá? Mas eu posso escolher uma listagem dessa e tornar confidencial. É interessante, eu acho mais interessante que o Instagram e que o Facebook, porque eu posso pegar coisas como o alfabeto grego e colocar na minha listagem, tá? Eu posso colocar um conjunto de equações na minha listagem, tá? O TikTok, tá? Que apresenta microvídeos e faz um sucesso danado. Hoje o povo tem aquelas dancinhas quando faz esses microvídeos, graças à cultura TikTok. E pense que o TikTok, quando cresceu e se tornou o aplicativo mais conhecido dos Estados Unidos, esse cabra aí, tá? Ele decidiu fazer uma campanha contra o TikTok, que não deu certo, tá? O Snapchat, ele também, o Snap tem geolocalização, inclusive serviços de geolocalização a gente deve ter cuidado, porque já aconteceu de uma amiga ter visto a outra amiga próximo do bairro dela por um site de geolocalização, foi até lá e, de repente, encontrou a amiga com o namorado dela. Tá? Esse caso ficou famoso nos Estados Unidos. Tá? Então, geolocalização pode ser um problema também. Tá? O LinkedIn, que eu não coloquei a tela de trabalho do LinkedIn, mas é uma rede social hoje para o trabalhador. A Wikipédia,
é uma rede social, você pode produzir conteúdo para a Wikipédia, você pode ser um avaliador da Wikipédia, eu sou, e aqui eu peguei uma lista de redes sociais, tá? Inclusive, tem muitas redes aqui que eu não nem apresentei, porque ele encontrou nessa lista aí o ano passado, eu encontrei mais de 50 tipos de lista. O Twenty, que é a rede social latina, é um Facebook latino, tá? Aqui o Like, é outra rede social de imagens, feita no Extremo Oriente, essa é feita na Coreia, tá? Mas você pode ver que quase não tem coreano aí, tá certo? É um tipo de rede social que está se vendendo muito. O MySpace, tá? Que, como disseram, é sem graça que só hoje em dia, mas é muito curtido esse modelo pelos norte-americanos, tá? Alguém colocou alguma coisa no chat? Quem foi? Que eu vi passando as letras, mas eu não consegui ler. Ah, Professor, pode falar, fui eu. Beatriz. É porque uma vez eu li, não sei se é verdade, que o WhatsApp é um aplicativo que é muito usado no Brasil e na Índia, e que em outros países ele não é tão usado como aqui. Exatamente. É muito usado no Brasil e na Índia, tá? Lá fora, o pessoal utiliza outros recursos, tá certo? Que parecem também o WhatsApp, tá? O WhatsApp foi usado nos Estados Unidos, mas depois que aconteceu o Brexit e depois que aconteceu a eleição do Trump, o norte-americano praticamente boicotou o WhatsApp, tá certo? Então, o pessoal usa muito mais, como a Gana está falando, tá? O Telegram e também se usa o Reddit, tá? Vamos adiante aqui. Aqui é o Foursquare. Foursquare é o nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o objetivo do Foursquare foi reunir pessoas da mesma denominação quadrangular, tá? E dentro da perspectiva de geolocalização, tá? Então, aqui está um exemplo da Foursquare. Ela calcula os locais, as categorias, e é voltada para um grupo religioso. Mas também grupos que não são religiosos utilizam essa rede. Aqui é o Elo, aquela rede que eu falei que surgiu em protesto ao Facebook. Isso daí é como era a Elo antigamente, e hoje é como a Elo se propõe, como uma rede de criadores. É uma comunidade global de artistas dedicado à excelência criativa, construído por artistas e para artistas. Então, aqui, por exemplo, você tem a parte de sessão que é voltada à arte, fotografia, design, ilustração, escrita de poesia, música, fashion e cultura maker, tá? Além de outros fatores, tá? Então, vale a pena ser visto. Você pode colocar a sua obra lá, tá certo? E o objetivo deles não é comercial, tá? Inicialmente não tem sido comercial. Eu sei que artistas bons estão colocando materiais maravilhosos nessa rede, tá? E aqui a gente entra, eu coloco essa tela de transição, né? Porque geralmente eu dou um intervalo aqui e tal,
mas não vem ao caso. A gente quer terminar o quanto mais cedo. Então, eu vou falar agora rapidamente sobre redes sociais e educação. Como é possível utilizar as redes sociais na internet? Quais redes sociais podem ser utilizadas educacionalmente? Como utilizamos redes sociais na internet? E quais as perspectivas de uso? Ambientes virtuais, tá? Vem do inglês Virtual Learning Environment, são ambientes soft que auxiliam na montagem de cursos acessíveis. Existem desde os anos 90. São livres ou acadêmicos pela internet. A maioria das universidades particulares usam essas redes, tá? Também. E é elaborada para ajudar professores, tutores no gerenciamento de conteúdo para seus alunos e na administração de cursos, tá? Permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes, como ferramentas para EAD, são usados também para complementar aulas presenciais. O mais antigo que tem aqui é o Teleduc, que foi feito pelo NIED da Unicamp. É um ambiente realizado de curso à distância através da internet, que está sendo desenvolvido no NIED, Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Na época que eu fiz esse slide, o Teleduc ainda estava sendo desenvolvido. O ano passado, o Teleduc parou o desenvolvimento e as atualizações. Ainda na Unicamp, a atualização está disponível como GPL, tá? Inclusive, você pode mudar tudo nele, tá? E foi baseada numa pesquisa da professora doutora Heloísa Vieira da Rocha, que se baseou no comportamento dos educadores brasileiros. O Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, tá? É um software livre de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual de aprendizagem. A expressão designa ainda Learning Management System, sistema de gestão de aprendizagem, em trabalho colaborativo, baseado nesse software ou plataforma acessível através da internet ou de redes locais. Em linguagem coloquial, em língua inglesa, o verbo to Moodle descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo enquanto se faz outras coisas ao mesmo tempo. Bom, essas duas redes conquistaram o Brasil. O Teleduc, pelo fato de ser aberto, tá? Muita gente baixou, muitas instituições baixaram e modificaram a sua aparência. O Multimeios, o Laboratório Multimeios, utiliza o Teleduc desde 1999. Tá? Eu fiz o primeiro curso, um curso à distância meu, eu fiz lá. Tá? Eu era recém-formado em pedagogia e eu fiz no Teleduc, um curso de lógica e matemática. Tá? O Moodle eu usei durante 9 anos na UFC virtual, no Escola de Gestores da Educação Básica. E a gente formou o pessoal de Brasília para trabalhar com o Moodle, que eles desenvolveram uma plataforma que era ridícula, né? Google Classroom é uma plataforma recente, é um sistema de gerenciamento de conteúdo para as escolas que procura simplificar a criação, distribuição e avaliação de trabalho. É um recurso do Google App para a área de educação e foi lançado para o público em agosto de 2014. A Google convidou educadores para participar da versão beta confidencial a partir de julho de 2014
antes do lançamento para o público em setembro, que foi um fracasso. E aí eu digo para vocês, nada como uma pandemia, né? Para, de repente, algo virar um sucesso. Aqui é o Teleduc, tá? Esse menu à esquerda é típico do Teleduc, tá? Esse é o Teleduc do Multimeios, ainda funciona, e funciona muito bem. Ele tem uma estabilidade de 22 anos, tá? Então, faz 22 anos que o Teleduc foi instalado. Não estou utilizando ele por um simples motivo, tá? Qual que é o motivo? Que quando cai energia na Faced, tá? Os servidores da Faced ficam sem energia. Só por esse motivo eu não utilizo ele, mas ele é excelente. O Moodle, esse é o Moodle na sua forma natural, e aqui eu vou mostrar um Moodle que nós fizemos para o LabPAN. Isso daqui é um Moodle no qual nós mudamos a aparência dele e fizemos para uma formação em videoaulas, tá? Que a professora Mazé ajuda a fazer pelo PAP. Tá? Aqui são os cursos que eu dei pelo Classroom. Tá? Então, eu fiz pequenos testes com pequenos cursos utilizando o Classroom. Tá? E aqui é o final, né? A gente chega ao final. Tá? Veja, um final de tarde emocionante. E aqui está a produção bibliográfica que eu usei. Tá? O material da Cibele, que está no repositório, tá? Tanto a sua dissertação quanto a sua tese. Tá? E é isso, pessoal, por hoje. Tá? Nós não estamos com o Toinho, tá certo? Mas eu poderia depois ver a possibilidade de um fórum para ele quando ele retornar. Alguma pergunta, pessoal? Coloquem o nome e o número de matrícula. Hoje eu tentei terminar a aula mais cedo, porque eu estou muito cansado, realmente. Vamos esperar o Toinho voltar, porque ele está com um problema de vista. Eu estou muito preocupado com ele. Você sabe que ele é meu aluno, ele é meu orientando de doutorado. Tá, deixa eu só... Eu preciso... Porque aqui fica a tela cheia, eu vou só tirar aqui a tela cheia, tá? Para a gente poder falar face a face. Vou tirar aqui, vamos lá. Pronto. Que pessoal bonito eu estou vendo, tá? Deixa eu ver aqui no chat algumas perguntas, algumas questões, tá? Professor, o WhatsApp é mais usado aqui no Brasil e na Índia, em qualquer outro país? É sim, muito mais usado. Lá usam o Telegram e o Reddit, tá? O Alan Pereira, sim, nos Estados Unidos é grátis também. A Beatriz diz, eu nunca vi. Tinha o Tumblr também. O Reddit, tá? O Telegram e o Reddit é interessante. Eu não instalei no meu celular ainda por falta de espaço, mas eu estou querendo colocar o Telegram, que eu talvez faça uma experiência no próximo semestre com o Telegram, tá? O Foursquare, né? Vamos ver aqui o que mais se colocou. Está muita gente colocando. Professor, por favor, não sei se já falou no comecinho da aula
mas você pode falar um pouco sobre a atividade que temos que fazer no Scratch? Quem fez a atividade foi o Toinho, tá? É por isso que eu estou pedindo para que vocês esperem por ele, porque ele desenvolveu, junto com o Fred, essa atividade, tá? Então, eu vou pedir para... Se o Toinho não puder aparecer semana que vem, eu vou pedir para o Fredson conversar com vocês, tá bom? Ok, pessoal? Tem mais algum comentário? Bom, pessoal, eu particularmente eu tô só a capa do Batman, né? Antigamente no Orkut tinha uma comunidade chamada a capa do Batman, né? O Batman ele saía no começo da noite para lutar contra a bandidada e tomava porrada, tomava toda a cacetada, aí chegava de manhã, a capa toda rasgada, moída, amassada, era só pendurando a capa, né? A gente está só a capa do Batman. Ontem o meu dia começou 3 da manhã, gente, né? Gente, ó, por hoje foi só. Desculpe os pequenos erros que a gente comete quando está cansado, mas um beijo e um abraço para vocês, tá? Tá bom, gente? Um abraço, viu? Eu tô lindo do vou aderir, viu? Boa noite a todos. Um abraço, gente, tá? Um grande abraço. Tenham um ótimo fim de semana, tá bom? Um abraço, pessoal. Eu vou agora desligar a gravação. Se tem alguém para colocar o nome completo, coloque agora nome completo e matrícula, que eu vou interromper a gravação. Então, pessoal, um grande abraço.